Muito bom dia, igreja amada. Obrigado a todos vocês que estão presentes na casa do Senhor. E agradeço também pela vida daquele que, não podendo estar conosco nesse momento no seu lar, estão assistindo, na verdade assistindo não, prestando culto ao Senhor. Esse é um momento que para nós ele é especial. Especial por quê? Porque nós que estamos aqui, nós paramos tudo para estarmos aqui. A vida segue, mas no domingo, quando tiramos algumas horas da manhã e da noite para prestar culto, nós cessamos todos os afazeres. E eu quero acreditar que aquele que não pode estar aqui conosco, mas estão em casa prestando culto, que também pare tudo, que cesse tudo que estiver fazendo e se acomode para prestar o culto a Deus. O culto, independente do lugar que você estiver, ele deve ser pessoal. É você e Deus, mas é preciso cessar todos os afazeres para que o culto seja real e digno para Deus. Estaremos orando agora, e eu gostaria que todos estivessem orando, e agradeça primeiro pela sua família, né? Nós estamos vivendo o mês da família. Eu quero que aí no escuro dos seus olhos você traga a imagem de seus filhos e filhas. E você que é casado ou casada, traga a imagem do seu cônjuge aí no escuro dos olhos. E coloque então a sua família no altar do Senhor agora. Senhor, eis aqui a minha família, e eu coloco-a no teu altar, para receber a tua bênção, a tua proteção, para receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós como família cristã. Santo Deus, amado Pai, nesse mês, ó Deus, mês de famílias saudáveis, mês de igreja forte, nós queremos, ó Deus, te pedir pelas nossas famílias, pedir a tua bênção e agradecer pela tua proteção e pela tua provisão. Agradecer, ó Deus, não só pela nossa família direta, a nossa família natural, mas agradecer também, ó Deus, pela nossa família espiritual, pela nossa família IBCR. Te agradecer, ó Deus, pela nossa família Igreja de Cristo no Mundo. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e também por aquilo que o Senhor há de fazer. Recebe, Pai, a nossa gratidão, e que também, ó Deus, o teu perdão alcance cada um de nós e dos nossos, para que a nossa alma, ó Deus, encontrando descanso, aquietando-se, possa ter a certeza de que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que perdoa, um Deus de segunda oportunidade, de terceira oportunidade, de quarta oportunidade, um Deus de infinitas oportunidades, o Deus que deseja da nossa parte um conserto, enquanto tivermos vida, e buscarmos esse conserto através de Cristo Jesus. Recebe então a nossa gratidão. Ao Senhor nós oramos, ao Senhor agradecemos, em o nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, aquele que vive e reina, hoje e eternamente. Amém. Amém. Povo amado, adore conosco.
Aqueles que desejarem e puderem se colocar de pé, vamos adorar o Senhor. A marca da promessa. Aquele que prometeu, Ele não falhará. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tenta tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca
nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Declara no seu coração, declara para o teu irmão: a minha casa será uma casa de bênção. A nossa casa sempre será uma casa de bênção. Amém? Amém ou não amém, irmão? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça
do meu coração, tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém, glória a Deus. Pode sentar, amados. Equipe de louvor amada, fica à vontade aí, se desejar sentar ali, nos acompanhe nesse momento na palavra, tá bom? Muito bem, amados do Senhor, queremos compartilhar um episódio na vida de Jesus, baseado no que diz São Lucas, na sua Bíblia aí no capítulo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Você pode abrir sua Bíblia aí então, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, para que nós possamos fazer a leitura a partir do verso 14. Vou dar um tempo aí para você que está de Bíblia, não é? Para você poder abrir, e você também está com seu smartphone também. Lucas, capítulo 11. Olha só, quem achou, diga assim: achei. E quem não achou, fala assim: paciência, pastor. Opa, ouvi um paciência, pastor. Então a gente espera, não é mesmo? Paciência é uma virtude. Eu quero ler, irmãos, os versos 14, 15 e 16. E eu gostaria que você aí na sua versão pudesse acompanhar a leitura, tá bom? E aí então, não feche a Bíblia, porque nós só vamos completar a nossa palavra quando nós chegarmos, ou digo, citarmos até o verso 31. Mas eu não quero ler o 31, eu quero ler os versículos que são bases para a palavra, que é o 14, 15 e 16. Então, Lucas 11, 14, 15 e 16, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Mantenha sua Bíblia aberta, não a feche. Nós vamos dar um passeio aí nesse episódio. E se você mantiver a Bíblia aberta, você poderá então ir comprovando o texto citado à medida em que a mensagem for desenvolvida. Portanto, deixa aberta. E eu quero te fazer um pedido, presta muita atenção, porque o que nós falarmos aqui vai ser um diferencial na sua vida. Então, fique conosco, não só o seu corpo, mas também a sua mente,
tá? Se concentra, senão vai ser só mais um culto, senão Deus não vai falar ao seu coração, tá bom? Fecha seus olhos, fala com Deus assim: Senhor, me dá essa concentração, Senhor, me dá esse poder da minha mente não sair desse lugar agora. Eu não quero que ela viaje para casa, nem para segunda-feira, nem para aquela série, nem para o almoço de daqui a pouco. Eu gostaria que ela descansasse agora e ficasse comigo aqui nesse lugar. Sim, Deus, dá-me entendimento do que o Senhor deseja para mim hoje, nesse dia. Eu peço assim, e dessa forma agradeço, em o nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais cansa o ser humano, a nós, é viver uma vida justificando quem nós somos e por que agimos da forma que agimos. Isso é cansativo. Alguns de nós não percebem o quanto isso é cansativo. Seria muito bom se nós pudéssemos viver a nossa vida sem ficar justificando o que fazemos e nem ficar comprovando ou tentando provar aquilo que nós somos, com base na atitude que nós tomamos. Mas para que nós possamos, irmãos, não ter tanto desgaste, é preciso viver uma vida digna, uma vida idônea, e também nos posicionarmos na vida de uma forma segura e correta. Porque quanto mais seguro e correto for o nosso proceder, quanto mais digna for a nossa fala e a forma que vivermos, menos teremos que justificar qualquer coisa. Esse episódio na vida de Jesus ele está provando para aqueles que o estavam acusando quem ele era e por que ele fazia o que fazia. E as pessoas estavam acusando e pedindo a ele prova, que ele pudesse provar o que ele fazia, por quem fazia, e quem ele era e por que ele era. Jesus, ele intitula-se, ou ele traz para si dois títulos perturbadores na época dele. O primeiro título que ele se dá é Filho de Deus, e isso era perturbador. Perturbador em que sentido? Na época de Jesus, dentro da cultura que ele viveu, é um título que não se dava. Ninguém ficava dizendo eu sou o Filho de Deus. Olha, se alguém disser eu sou um filho de Deus, tem problema? Não, eu sou um filho de Deus. Mas imagine, se você se dá o título, eu sou o Filho de Deus. E é isso que Jesus falava. Isso era perturbador na época. Outro título que ele invoca para si mesmo, que ele se dá, é de ungido. Ele diz que ele é o ungido. Ele não está dizendo que ele é um ungido, porque todos nós somos ungidos. E na época de Jesus havia um ungido, mas não o ungido. Jesus viveu na época de um ungido, e esse ungido era João Batista. A unção na época, irmãos, de Jesus e anterior a ela, Deus só dava para aquele em que era convocado pelo próprio Deus para uma missão específica. Então olha bem para trás, bem anterior a Jesus, e você vai saber que Elias tinha o Espírito de Deus. Você sabia que Davi teve o Espírito de Deus, Eliseu teve o Espírito de Deus, e João Batista teve o Espírito de Deus do nascimento. Sansão teve sobre ele o Espírito de Deus, Moisés teve, mas o mundo da época não tinha, porque o Espírito ainda não fora derramado sobre toda a carne. Então, na época de Cristo só havia um ungido, se chamava João Batista. E anterior a ele você vai vendo profetas, você vai vendo reis, em que Deus
cuidava especificamente do seu espírito, e a mais ninguém. Jesus, ele se intitula não um ungido, ele se intitula o ungido, e havia uma promessa que haveria o ungido, que viria especificamente da parte de Deus, e todos eles esperavam que acontecesse, que ele viesse, e que esse o ungido seria líder da nação para restaurar a glória de Israel. Eles tinham a expectativa que esse o ungido derrotasse o Império Romano, que subjugava naquela época o povo de Deus, e restaurasse a glória que eles tinham vivido na época do rei Davi. Portanto, esses dois títulos que Jesus se dá é perturbador para aquela época: o Filho de Deus e ainda o ungido. Para que Jesus pudesse sustentar os títulos que ele se dá, ele precisava, portanto, de muito esforço. Ele teria que provar isso. Por quê? Porque além de Jesus ser um homem extremamente simples, Jesus não era pobre, Jesus era da classe média da época, porque seu pai era artesão. E a palavra dada no grego para aquilo que José fazia, também pode ser traduzida como pedreiro, mas a tradição nos diz que a palavra é carpinteiro, mas essa mesma palavra também pode ser traduzida por pedreiro. Tem até alguns que creem que Jesus não era carpinteiro, era pedreiro como pai, não é? E alguns dizem que Jesus era carpinteiro porque o pai era carpinteiro, a mesma palavra. Mas quando você vê Jesus falando algumas coisas, nós vemos mais um pedreiro do que um carpinteiro, né? Num dado momento, não só um, mas outros momentos, Jesus fala de obra. Ele diz assim: como pode um construtor começar uma obra antes de calcular se com tanto ou mais tanto conseguirá concluir? Jesus fala de prumo, Jesus fala de pedra de esquina, ele está falando de esquadro de obra. Então você vai ver Jesus citando muito mais a profissão de pedreiro do que a própria de carpinteiro. Você não vê Jesus falando em fazer banco, você não vê Jesus dando exemplo de se fazer mesa, você não vê Jesus dando exemplos de carpintaria, mas sim de pedreiro. Então alguns acreditam que José era pedreiro, e essa profissão, irmãos, era um negócio que dava dinheiro na época. Então Jesus não era pobre, Jesus era de classe média. Mas uma das coisas que incomodavam e que faziam com que as pessoas da época e onde Jesus estava lhe cobrasse muito, é porque Jesus, ele foi chamado de homem de Nazaré. Nazaré, irmãos, não se compara nem a uma aldeiazinha, era menos que uma aldeiazinha, a ponto de Natanael perguntar, quando dizem que o ungido vinha de Nazaré, ele fala assim: ué, poderia vir alguma coisa de Nazaré? Irmãos, na época Nazaré não tinha mais do que 20 casas, era um lugarzinho afastado, e Jesus também, ele era tido como um caipira. Por quê? Porque ele era da Galileia, e a Galileia, irmãos, era um lugar muito afastado do centro, ali, irmãos, da área comercial, do centro nervoso, onde as coisas aconteciam. Jesus era lá do interior, a Galileia era o interior. Quando ele vem para cá, ele é, para todos que vivem ali naquele lugar, ele é um caipira. Nós chamaríamos hoje caipira. Então todo esse esforço que Jesus precisa para provar quem ele é, foi necessário, não é? Vamos entrar dentro do contexto, agora, contexto lido, né? Jesus, ele é acusado de expulsar demônio em nome de Satanás, está no versículo 15, ele está expulsando um demônio de uma pessoa muda, e o que acontece é que o demônio é expulso mesmo, e aí o que o povo que está ali no entorno faz? Glorifica a Deus. O texto diz que ficam maravilhados, mas aqueles que invocavam para si a autoridade ficaram com inveja.
e aí o acusaram, ou seja, tentaram denegrir Jesus na hora. O que acontece no tempo de hoje, irmãos? Se alguém faz uma coisa boa, aquele que é autoridade, aquele que é político, o que ele quer fazer? Ele quer desconstruir a pessoa, para que de alguma forma eles se mantenham no poder. Não pode aparecer ninguém novo no poder, porque quem está no poder começa a perder campo, área, votos, eleitores, autoridade. Se aparecer alguém novo, e se esse alguém novo mexer com todo mundo, as autoridades então tentam fazer o quê? Desconstruir aquela pessoa. Então Jesus, ele começa a ser desconstruído pelas autoridades que estavam ali naquele momento em que ele expulsava o demônio do mundo, e diz: é nada, vocês estão aí exaltando a Deus e exaltando um homem que expulsa demônio, invocando o príncipe dos demônios, que é Beelzebu. Jesus ouve isso. Jesus ouve isso. Essas mesmas autoridades que tentam desconstruir Jesus, pedem a ele para que ele prove quem ele é, e que o que ele está fazendo não é da parte do diabo. Eles pedem um milagre. Aí também, eles pedem um milagre, está no versículo 16, dá-nos um sinal, faz aí alguma coisa para provar que você é quem diz ser, nós queremos um sinal. E é baseado nesses dois pontos que Jesus começa a sua defesa, e nós vamos caminhar por aí, para tirar para nós as lições que já temos tirado desde que eu comecei essa fala, tá bom? Muito bem. Quanto à acusação de expulsar o demônio em nome de Beelzebu, Jesus, ele diz o seguinte: porventura, uma casa dividida continuará de pé? É uma pergunta. Uma casa dividida permanecerá de pé? Vamos abrir um parênteses, irmãos, e pensar na nossa própria família. Você tem 5 irmãos. Se todos eles não se dão, e se dos 5, mais da metade odeia sua mãe ou seu pai, você pode chamar isso de família unida? Porventura você é parte ou fez parte de uma família que desejou o máximo sair da família porque você não conseguia viver naquela família, por não gostar do pai, da mãe ou dos irmãos? Será que algumas meninas não desejaram casar para se livrar de sua casa, porque não era uma casa unida? Então a menina: eu não vejo a hora de casar e ir embora daqui. Ou o rapaz que diz: assim que eu arrumar um emprego eu vou embora dessa casa, porque eu não suporto essa família. É disso que Jesus está dizendo, é disso que Jesus está falando. Está falando assim: uma casa dividida, você acha que ela vai continuar de pé? Uma família dividida, ela continua sendo família? Claro que não, irmãos. As pessoas querem casar cedo para ir embora, as pessoas querem adquirir estabilidade financeira para poder morar sozinhos. Isso é uma casa dividida. Jesus, quando ele fala dessa casa dividida, ele está falando do inferno aqui nesse contexto. Ele está dizendo: imagina que o diabo coordena lá o inferno, Beelzebu é o príncipe do inferno. Se o seu principado está todo dividido, a ponto deles brigarem entre eles e se expulsarem, ficaria de pé? Jesus está dizendo: se eu expulso em nome de Beelzebu, isso é um reino dividido, e um reino dividido cai. As pessoas: é verdade, ele não pode estar expulsando em nome de Beelzebu. Mas Jesus ainda faz uma pergunta a seus acusadores. Ele diz assim: tá, se eu estou expulsando em nome do diabo, em nome de quem seus filhos expulsam demônios? O expulsar demônios, irmãos, não era uma coisa muito comum na época, mas a própria cura de alguns males era um exorcismo, porque o demônio era comparado a uma enfermidade. Então era como se fosse um exorcismo. Quer curar alguém? Expulsa o demônio que está provocando a doença e a pessoa será curada.
E não era qualquer um que fazia isso, esse exorcismo, né? Jesus o fazia de uma maneira tal que todo mundo glorificava a Deus, porque a forma com que ele fazia não era comum, era sobrenatural, era imediata, e isso impactou as pessoas a fim de darem a ele esse crédito de que aquilo ali não era do homem, aquilo que ele fazia, só um homem de Deus poderia fazer. O Filho, ou Deus nele, poderia fazer. Então ele diz assim: olha, não é pelo diabo não, porque seus filhos não expulsam pelo diabo, e se eu não expulso pelo diabo, então é Deus que está comigo. E Jesus assim, irmãos, ele explica, está no verso 24, né? Jesus ainda, no verso 24, Jesus ele ainda dá outro exemplo. Aí no verso 24 ele fala sobre o valente. Ele está falando, irmãos, a mesma coisa. Ele diz assim: olha só, se você coloca um valente para guardar a sua casa, ele ainda está falando do expulsar demônio, tá? Ele fala: se você coloca um valente para guardar a sua casa, você pode dormir seguro. Mas imagine que venha um mais valente do que ele, e domina esse valente, e rouba tudo que está na casa. Na sua Bíblia está escrito despojos. Rouba tudo que está na sua casa. Ou seja, o mais valente subjugou o valente. Então Jesus ali, irmãos, ele diz assim: olha, eu sou mais valente. Porque se o demônio é valente, chegou alguém que é mais valente do que ele, e eu subjuguei, porque eu sou mais valente do que ele. Eu subjuguei e o expulsei do corpo desse mudo aí. Tudo começa com o mudo, né? Está no verso 14. Tudo começa Jesus expulsando o demônio do mudo. Então diz: eis alguém mais valente, eu sou mais valente, né? Muito bem. E aí vem agora Jesus, irmãos, e ele vai tratar de um pedido dos seus acusadores. Uma vez justificado o em nome de quem ele expulsa o demônio, uma vez justificado que ele tem poder para isso da parte de Deus, ele agora vai tratar do assunto: dá-nos um sinal de que você é quem diz ser, né? Quanto ao sinal, irmãos, que pediram, Jesus diz que vai fazer, que vai acontecer só um sinal. Na hora ali ele nega, mas ele falou assim: ó, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Agora você imagina uma multidão toda, e alguns irmãos que desconhecem a palavra de Deus na época, não entenderam nada. Eu só vou dar a vocês o sinal de Jonas. Para nós que estamos aqui, a gente vai perguntar, alguns de nós que não é muito bom de escola bíblica, ou muito bom de Bíblia, vai perguntar: pastor, o que é o sinal de Jonas? Que sinal Jonas fez? Na verdade, irmão, Jonas não fez sinal nenhum, mas na história de Jonas, na vida de Jonas, acontece um fator que não é de Jonas, é de Deus em Jonas, e Jesus chama de sinal de Jonas. Jonas não fez sinal nenhum. É interessante que quando nós lemos o livro de Jonas, nós enxergamos Jonas, quando deveríamos enxergar Deus, porque todo o livro de Jonas mostra a ação de Deus. Por incrível que pareça, irmãos, Jonas, ele não é o protagonista de sua própria história. Jonas é coadjuvante. O protagonista é Deus. Só que nós nunca lemos assim. Veja a ação de Deus na história de Jonas, você vai ver que Jonas só é coadjuvante. O protagonista é Deus. O sinal, portanto, de Jonas qual é? O sinal de Jonas, irmãos, é que quando Jonas se nega a ir para Nínive, né, capital da Síria, Deus então faz com que ele seja engolido por um grande peixe. E quantos dias ele fica, irmãos, dentro do peixe?
Ele fica 3 dias, né? Jonas, ele tem, irmãos, um declínio muito acentuado, né? Jonas vai, irmãos, onde aqueles que vão, né? Aqueles que entram no declínio de Jonas acabam se suicidando, né? Jonas, ele, depois que Deus diz para ele ir em algum lugar, ele diz, não vou para Nínive. Aí, o que ele faz? Ele desce para Jope, ele vai para outro lugar. Aí ele desce a segunda vez, né? Ele entra num navio. Aí ele desce a terceira vez, ele desce para o porão do navio. E ele, a quarta vez, ele desce a um profundo sono. Ele é engolido pelo peixe. Quinta vez, ele desce ao ventre do peixe. Pela sexta vez, o peixe desce às profundezas do mar. E pela sétima vez, Jonas diz, eu desci às profundezas do inferno. É muita descida, não é? Geralmente quem desce tanto se suicida. Os 3 dias no ventre do peixe, os 3 dias que Jesus disse que daria o sinal de Jonas, é que ele ficaria 3 dias morto, e que depois ele ressuscitaria, assim como Jonas, depois de 3 dias lá no ventre do peixe, o peixe vem até a praia e o vomita na praia de Nínive, 3 dias depois. E Jesus fala, o sinal de Jonas. Quem entendeu o sinal de Jonas quando Jesus diz é quem conhecia a Bíblia. Quem conhecia a Bíblia não, quem conhecia a palavra daquela época, né? Jonas, então tinha que ser ali, aqueles líderes sabia, quando ele disse o único sinal vai ser o sinal de Jonas, né? Jesus, irmãos, quando pedem a ele um sinal, ele acusa aquela geração de geração maligna, está no verso 32, ele diz assim, vocês são a geração maligna. Jesus os acusa de maligno, não só pela descrença que eles tinham, naquilo que eles estavam vendo. Irmãos, uma coisa é você não acreditar em alguma coisa que te falam, mas você não acreditar nos seus próprios olhos, você tem que ser muito maligno. Eles estavam vendo, ninguém falou assim, olha, teve um homem aqui e expulsou o demônio que havia nesse mudo de nascença, e ele voltou a falar. Você está ouvindo alguém falar nisso? Fala, eu não acredito, tem coisa que eu não acredito, assim, não acredito não. Nós todos, irmãos, nós todos, você pode até dizer, não pastor, eu não, nós todos, irmãos, temos um pouco de Tomé em nós, porque tem coisa que você acredita, e tem coisa que você só acredita vendo, tem coisa que você acha que é fofoca, tem coisa que você acha que é exagero. Por que você acha? Porque você não viu, mas ali, aquelas pessoas viram, e Jesus fala assim, vocês são maus, vocês são malignos, né? E quando Jesus os acusa de maligno, Jesus então volta a falar de quê? De Jonas, mas ele acaba citando também uma mulher, que aí ele chama de rainha do sul, né? Verso 31, ele diz assim, porque vocês são malignos, no dia do juízo, diz ele, no dia do juízo, uma das testemunhas de acusação de vocês, dessa geração, vai ser a rainha do sul, a rainha do sul. E por que ele cita a rainha do sul? Quem é a rainha do sul? A rainha do sul, irmãos, é ninguém mais do que aquela mulher que veio de Sabá. Qual é a mulher que veio de Sabá? Primeiro, irmãos, Sabá era uma região que ficava ao sul de Jerusalém, por isso ele a chama de rainha do sul. Jesus está citando o Antigo Testamento. A rainha do sul é a rainha de Sabá, e Sabá ficava ao sul de Jerusalém, a uma distância de 2.300 quilômetros, é mais ou menos, irmãos, daqui no Nordeste, né?
levando em conta que daqui a Salvador a gente tem talvez aí 1.800 quilômetros. Jesus está falando do sul, muito longe, 2.300 quilômetros ao sul de Jerusalém, ficava Sabá. Vamos tirar a dúvida aí, 1 Reis capítulo 10, abre sua Bíblia aí, 1 Reis capítulo 10, vamos ver de que Jesus está falando aí, no versículo de número 31, 1 Reis capítulo 10, eu quero ler com os irmãos, tá bom? Abra sua Bíblia para você saber quem é a rainha do sul, e me acompanhe na leitura, 1 Reis capítulo 10, amém? Ela visita Salomão, tá? Quero ler a partir do primeiro verso, 1 Reis 10, verso 1. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Até aí. O que ela foi fazer? Ela foi colocar Salomão à prova. O que os líderes estão pedindo a Jesus? Uma prova. Me dá um sinal aí. Prova que você é quem diz ser. A rainha do sul, irmãos, ela ouviu falar de Salomão, mas ela queria vir à presença dele para ver e colocá-lo à prova. Então aqueles ali, eles não ouviram falar de Jesus, eles viram Jesus, e mesmo assim o colocam à prova. Então Jesus falou assim, ó, a rainha de Sabá vai julgar vocês, ela será testemunha de acusação de vocês no dia do juízo, porque vocês não creram, nem mesmo no que viram, e estão me pedindo prova. E Jesus depois, ele, lembrando que falou do sinal de Jonas, ele cita no versículo de número 32, aí a gente está em Lucas, no capítulo 11, é no verso 32 que ele cita que também os ninivitas serão testemunha de acusação contra aquela geração. Ele diz aos ninivitas. Ao citar os ninivitas, irmãos, ele está trazendo a memória dos líderes que conhecia a palavra, conhecia o Antigo Testamento na época, que Jonas, ele vai falar a um povo incrivelmente cruel. Jesus, quando ele chama Jonas, ele fala assim, Jonas, eu estou por aqui com Nínive, eu estou por aqui com Nínive, e presta atenção, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com a cidade de Nínive, mas eles também são meus filhos, portanto, a sua missão é ir lá e anunciar o fim. Essa era a missão de Jonas. Vai lá e anuncia o fim. Então Jesus está dizendo que um povo que outrora era muito cruel, julgaria aquela geração. Aquele povo muito cruel que se converteu, e por conta de ter se convertido, porque Jonas falou que Deus faria, eles acabaram então inclinando-se para Deus e se convertendo de sua maldade. E Jesus cita que esses ninivitas, que eram cruéis e que se converteram, eles se tornariam testemunhas de acusação no dia do juízo, no julgamento daquela geração que estava ali questionando os atos de Jesus. Nessa citação aí. Portanto, irmãos, Jesus, ele conclui dizendo assim, eu que estou na frente de vocês, eu sou maior do que Jonas, eu que estou na frente de vocês, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas, quando você vê a obra de Jonas em Nínive, eu sou maior que Salomão, quando você vê que Salomão conseguiu provar à rainha do sul de que ele era quem dizia ser. Jonas ficou impactado com o que Deus fez em Nínive, e a rainha do sul ficou impactada com o que ouviu e viu no reinado de Salomão. Então ele diz assim, se vocês acham que Salomão era o cara, eu sou maior do que ele. E se vocês acham, ok, que Jonas, pelo trabalho que fez em Nínive, era o cara, eu sou maior que Jonas.
Jesus diz isso, concluindo, irmãos, esse episódio em que ele tem que provar quem ele é e como ele fez o que fez. Eu dou glória a Deus, irmãos, por isso está registrado por Lucas na Bíblia. Mas o que isso nos fala? Qual é a lição que temos para tirar desse episódio na vida de Jesus? Qual é a lição? A lição é que as pessoas tentam nos desconstruir. Eu diria que é uma delas. Todas as pessoas, e eu posso dizer sem erro, todas as pessoas não crentes tentam desconstruir o crente. Você dá testemunho na sua escola? Você dá testemunho no seu trabalho? Você dá testemunho na sua vizinhança? Você dá testemunho? Glória a Deus. Agora eu te pergunto, as pessoas ao redor da sua escola, na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua vizinhança, não tenta te desconstruir? Tenta ou não tenta? Tenta, irmãos. Sabe como elas tentam desconstruir o crente? Com algumas frases. Ah, você é um bobão, fica dando dízimo para o pastor. Ah, todo crente é fraco, fica se escondendo atrás da Bíblia. Olha, tem um casal crente em frente à minha casa, eles são desonestos, eles até xingam palavrão. Olha, eu conheço um marido que é crente e ele espanca a esposa. O que está se tentando fazer? Desconstruir o ser cristão e dizendo que você está vivendo uma vida furada. Assim como tentaram desconstruir Jesus, hoje vivemos uma época em que tentam desconstruir a religião, desconstruir a família, desconstruir os valores da família. Isso é uma das lições que a gente precisa aprender. E de alguma forma nós precisamos ter conhecimento de episódios como esse, para que nós possamos provar que somos o que somos e por que fazemos o que fazemos. Muito importante você conhecer Bíblia, senão você não consegue, porque as pessoas tentam nos desconstruir. Essa é a primeira e grande lição desse contexto, desse episódio na vida de Jesus. E outra lição importante está ligada àquilo mesmo que eu falei, é buscar o conhecimento da palavra. Essa é a segunda lição. Por que buscar o conhecimento da palavra? Porque Jesus, ele cita a palavra para combater seus acusadores, aqueles que o tentavam desconstruir. Jesus então cita a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem defesa e você erra. Jesus diz assim, errais por não conhecer as escrituras. Então como é que eu posso de alguma forma me defender como cristão, se eu não tenho argumento? Sinceramente, amados, de onde vem o argumento do cristão? Da palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho argumento. E aí o que acontece? Eu tenho que ficar calado diante dos meus acusadores, diante daquele que tenta me desconstruir, e o meu silêncio lhe dará razão. Eu preciso agora baixar minha cabeça, buscar um argumento, e se eu tiver um novo encontro com aquela pessoa que desconstruiu os meus valores, eu poder então me defender. Mas não é o ideal. O ideal é que nós tenhamos um conhecimento profundo da palavra, para que a gente possa falar assim, mas Jesus disse, mas também está escrito. Olha, um episódio lá no Antigo Testamento diz isso, Salomão falou isso, olha, Noé agiu assim, olha, Elias viveu isso, olha, Paulo, ao falar a igreja tal, ele diz isso. E aí com esse conhecimento, o que eu faço? Eu provo de que os meus valores, a minha vida, a minha atitude, ela é real e encontra respaldo
na palavra e naquilo que Deus deseja de mim. São as duas grandes lições. E eu gostaria que você pensasse nessas duas grandes lições. São importantes. Conheça bastante a palavra para poder usá-la como argumento. Bom, conheça bastante a palavra. E não tenha vergonha de ter os valores cristãos que você tem. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que nós precisamos estar todo dia preparados para responder qual é a razão da nossa fé. É o que Jesus está fazendo aqui, né? Eu quero orar agora com vocês. Eu quero acreditar em Deus que você, se já não é, se tornará capaz de em fazer coisas como Cristo fez, responder à altura aqueles que desejam desconstruir os valores que aprendemos com a Bíblia e com Cristo. Sou o que sou, irmãos, e não tenho vergonha disso. Eu sei que você é quem é e não tem vergonha disso. Ser cristão é viver justificando isso, viver defendendo a sua posição e viver defendendo seus valores. Isso acho que nunca vai cessar. Ser cristão é conhecer a história de Cristo e a história do povo de Cristo, para que também a usemos como argumento em nossa defesa. Isso é importante. Ora a Deus e peça a Deus sabedoria nas horas em que confrontarem você. Ore a Deus e peça sabedoria na hora que tentarem te desconstruir. Ore a Deus e peça sabedoria para, entendendo sua palavra, poder usá-la como uma espada em sua defesa. Ore a Deus e agradeça por essa palavra. Fala com Deus agora. Fala: Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus, porque é assim mesmo. Assim como fizeram com Jesus naquela época, ainda fazem comigo hoje. Fazem comigo hoje. Dá-me sabedoria, Pai, para que diante dos confrontos eu tenha como responder. Dá-me sabedoria, ó Deus, para viver esses valores cristãos, que incomoda tantas pessoas, mas que agrada ao Senhor. Dá-me sabedoria, ó Deus, para que em vivendo esses valores, atraia outras pessoas, para que também o viva, e assim o teu nome seja glorificado através do meu testemunho. Fala para Deus: através do meu testemunho. Me ajuda, ó Deus, a mudar de vida, para que os meus acusadores não vençam, e assim, em vez do teu nome ser glorificado, vir a ser envergonhado. Eu desejo a Deus que em mim, fala para Deus, eu desejo que em mim o teu nome seja exaltado. Eu desejo a Deus silenciar a boca das pessoas que se levantam para criticar os valores cristãos. Eu quero ter a autoridade como Cristo teve. Eu quero responder como Ele respondeu, e assim silenciar os acusadores. Então, ó Pai, tem misericórdia de mim. Fala com Deus: tem misericórdia de mim, e me dá essa autoridade. Me motiva a ter este conhecimento da palavra. Pai, ouve a nossa oração nessa manhã, e faça dessa forma como te pedimos, não porque sejamos merecedores de alguma coisa da tua parte, mas é para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Usa-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, irmãos amados. Nosso culto começa a ser encerrado depois da palavra. Eu vou pedir à equipe de louvor para se apresentar aqui, e nós
vamos fazer agora aquele momento do culto que não pode deixar de ser feito, não é? Nós temos o entendimento que um culto ao Senhor, ele é composto de várias partes, né? O louvor é uma das partes, chamamos também de adoração. Então, louvor e adoração. Também o culto a Deus é composto pela ministração de sua palavra e explicação da sua palavra através do sermão. Um culto a Deus só é completo quando dentro dele também há um momento de oração. E o culto a Deus se completa também quando dentro dele há um momento de ofertório. Portanto, esse é o momento de ofertório. Queremos trazer diante de Deus a nossa oferta e o nosso dízimo. Ofertas e dízimos mantêm a igreja do Senhor aqui na terra, e eu agradeço pela sua fidelidade, e eu posso dizer com certeza absoluta, que Deus tem te provido. Eu posso com certeza falar, irmãos, como Davi, que nunca viu o fiel padecer necessidade ou mendigar o pão. Eu posso dizer isso. Posso dizer porque eu tenho 36 anos diante de 35 anos na presença de Deus. E como Davi eu posso dizer isso. Nunca vi o fiel mendigando. Então seja fiel. Seja fiel. E mantenha o reino de Deus aberto na terra. E o reino de Deus é representado pela sua igreja. E como a igreja inventou, irmãos, templos para se reunir, nós sustentamos os templos através dos dízimos e ofertas. Sustentamos os necessitados, viúvas, órfãos, através dos dízimos e ofertas. Sustentamos os missionários através dos dízimos e ofertas. Sustentamos, irmãos, os funcionários da nossa igreja através dos dízimos e ofertas. Mantemos, irmãos, as concessionárias de energia e água e esgoto através de dízimos e ofertas. E fazemos a manutenção do patrimônio da igreja através dos dízimos e ofertas. A sua fidelidade faz tudo isso. Continue fiel, para que todo aquele que passando em frente a essa igreja, irmãos, diga assim: glória a Deus por essa igreja. Não é mesmo? Vamos agradecer. Quero convidar aqui o Bené. Bené, vem aqui participar dessa live. O Bené vai agradecer pelo dízimo, vai agradecer pela oferta. Bené, fala com o papai do céu aqui, diz para Deus: obrigado, ó Pai, pelos ofertantes, pelos dizimistas, obrigado por aqueles que mantêm aqui a casa do Senhor aberta, né? Logo depois da oração e durante a ministração, saia do seu lugar, apresente a Deus a sua oferta. Oremos. Senhor grandioso Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, por essa oportunidade onde estamos aqui na Tua casa de oração, cultuando a Ti, meu Deus, esse culto maravilhoso, ministrado pelo Teu Filho. Quero também Te agradecer, Senhor, pelo dízimo e a oferta que vai ser colocada aqui, meu Deus, que é para a manutenção do Teu tempo, Pai. Que você possa estar abençoando a nossa vida mais e mais. Assim eu oro, Senhor, e quero ser grato por tudo, no nome de Jesus, amém. Bené, tu é o melhor, viu? Veio até de máscara, que bacana, né? Você quer estar conosco? Traga sua máscara. Aqui nós estamos sentados cerca de 1,5 metro de distância um do outro, tanto lateral quanto frontal, nós estamos distantes. Então você que está em casa, poxa pastor, eu queria ir aí, pode vir, tá bom? A gente está trabalhando aqui toda a segurança por conta da pandemia, tá bom? Fica à vontade, vem estar conosco. Vamos trazer as ofertas, logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica na vida dos irmãos. Amém. Vamos declarar a grandeza do Senhor na nossa vida, declarando: grande é o Senhor. Se você quiser e desejar,
Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, declara o Senhor. Grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adora a igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja o nome do Senhor. E céus, oh, adorado seja. E céus, amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando. Eu quero pedir a você que tem aquela habilidade. Tem gente que tem muita habilidade para mexer com o seu smartphone, também com o seu computador, e assim entrar em redes, compartilhar coisas. Compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder. Isso é uma forma de evangelizar. Então você tem amigos, você tem parentes, eles não são de igreja, então compartilha. Aquele que sabe fazê-lo, se você não sabe, busca na sua casa seus filhos, eles sabem mexer muito bem. Então chama sua filha, chama seu filho, me ensina aqui a compartilhar. Eu quero mandar essa palavra. Irmãos, deixa o Espírito de Deus trabalhar, e Ele trabalha através de você. Então seja um instrumento a divulgar a palavra. Não fique preocupado se a pessoa vai ou não assistir a live. É evangelismo por quê? Porque quando eu mando a palavra para alguém, irmãos, Deus opera na vida daquela pessoa para ela assistir. O Espírito Santo vai trabalhar num dado momento, aquela pessoa, não estou fazendo nada, eu vou assistir aquela palavra que fulano me mandou. E olha, irmãos, a palavra pode ser abençoadora para a conversão daquela pessoa. Seja um agente da palavra de Deus, seja um missionário, basta compartilhar. Faça isso e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra, tá bom? Fecha seus olhos, receba do Senhor a bênção. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e as demais igrejas espalhadas pela face da terra desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Com oração silenciosa encerramos o culto dessa manhã. Aquele que puder, vem à noite, tá bom? Deus te abençoe.